E hoje a gente vai criar uma pequena clarabóia curvilínea no FormZ e depois exportar para o ArchiCAD. E aí então continuar com alguns procedimentos importantes, como a configuração da localização geográfica, do norte, da data e horário, inserção de luminárias, configuração de vista com precisão, e inserção e edição de um quadro na parede, e depois um teste de intensidade de luminárias, e por fim renderização externa e interna e animação solar. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer tudo isso, ok? Então eu vou me aproximar aqui da origem do sistema cartesiano, mais ou menos assim, ok? Vou ativar, como sempre, o Grid Snap aqui embaixo, que é o vincular a grelha, correspondente ao vincular a grelha do ArchiCAD. Vou selecionar na barra Draw retângulo, ok? E vou fazer algumas configurações aqui no Tool Options, nesse lado daqui, ó. Não vou construir um retângulo propriamente dito, eu vou construir esse retângulo vazado, como que se chama aqui de 2D Wall, ok? E eu vou especificar o seguinte: aqui onde eu tenho Justification, que é o alinhamento da espessura, eu vou me certificar que o que está selecionado aqui é Left, e onde eu tenho a espessura aqui, eu vou dizer que é inicialmente 0,25, ok? E aí eu vou desenhar um retângulo a partir da origem, lembrando que eu já ativei o Grid Snap. A partir da origem, um retângulo que tenha no eixo X 2,5 metros e no eixo Y 1,5. ok? Eu posso fazer isso à medida que eu inspeciono o que está acontecendo lá em cima, ok? Então aqui eu cheguei na posição 2,5 para 1,5, onde você vê lá em cima Length e Width. Eu poderia também fazer isso numericamente, mas como eu estou usando aqui o Snap no grid e está do tamanho certo, eu vou simplesmente clicar. Até aí tudo bem? Tá, agora eu vou desenhar um outro retângulo aqui. Vou chegar mais perto. Vou sair do modo de pós-edição, pressionando a tecla ESC. E eu vou desenhar um retângulo que vai ser menos espesso, ok? Esse retângulo ele vai ter aqui, ó, onde eu tenho 0,25, eu vou colocar 0,20, ok? E vou fazer com que ele seja, que ele venha daqui até aqui, para ficar desse jeitinho mesmo, ok? Vou clicar, ele fica em modo de pós-edição, vou pressionar a tecla ESC, ok? Até aí tudo bem? Agora eu vou pegar esse retângulo do meio e vou elevar ele na vertical, na perpendicular do plano de referência. Como é que eu faço isso? Eu vou lá na barra Keyform aqui, ó. Vou selecionar Move para mover.
e vou informar aqui, ó, vou me certificar de que a opção selecionada seja perpendicular ao plano de referência, que é a segunda opção, perpendicular to reference plane. Ok? Vou me certificar também de que eu estou em self, eu não vou fazer uma cópia, eu vou mover o próprio objeto para um certo destino. E aí, vou clicar nele e vou subir, vou subir 25 centímetros. Tá? Eu tenho duas opções, ou eu digito lá em cima 0,25 ou eu mudo a modulação. Ok? Vamos supor que eu quisesse digitar. Se você apenas moveu e se você não clicou, né? Se você está em uma posição de espera, o último campo naquela sequência lá em cima, à direita, está selecionado em azul, indicando que ele está pronto para receber algum valor. Então, eu vou digitar 0,25, ok? Até aí tudo bem? Se você inspecionar e der um giro, você vai ver que agora ele está elevado, certo? Pois bem, agora eu vou fazer uma ligação suave entre as bordas externas desse retângulo superior aqui, o menor, e as bordas internas do inferior e maior. E vou querer que essa ligação seja suave, que ela não seja abrupta, cheia de quinas. Como é que eu faço isso? Aqui onde eu tenho calma aí, aqui, tá? Essa barrinha daqui, Derive 3, né? Você passou o cursor em cima, ela se expandiu, você vai na barrinha azul e arrasta ela para deixar ela destacada. Ok? Achou aí? Sim ou não? Sim. Então, na segunda linha, eu tenho uma opção que se chama Tangential Loft. Quando você põe o cursor em cima, aparece apenas Loft, mas ele é tangencial. Tá? Então, vou clicar nele. Ok? Não vou mexer em nada aqui, tá? Depois que eu fizer o primeiro passo da operação, vão aparecer outros parâmetros aqui. Como é que eu vou fazer isso? Se eu colocar o meu cursor aqui, ó, e ele detectar somente esta aresta, ok, clica nela. E agora faz a mesma coisa na parte de cima. Quando ele detectar apenas a aresta, clica de novo. Até aqui não está do jeito que eu quero, né? Mas está em edição ainda. E apareceram aqui outros parâmetros. Eu vou ativar os dois primeiros. Tangente no começo e tangente no final. Então eu vou clicar aqui e aqui. Fez? Tá. Se tiver certinho, tiver suave, como está aqui, você pode até inspecionar. Eu vou pressionar ESC e vou fazer o mesmo com as outras três arestas, os três pares de arestas. Aqui e aqui. Não se esquecendo que sempre você depois ativa a tangencial. Vou dar um giro e vou fazer a mesma coisa. Vou pressionar ESC, coloco o meu cursor sobre a aresta até ela ficar destacada em vermelho. Faz a mesma coisa lá em cima. De novo, tangente, tangente. Ok? Só um detalhezinho, como é que faz para girar mesmo? Para girar, você pressiona a tecla Ctrl e segura e pressiona a rodinha do mouse. Ou o segundo botão, o botão da direita. Vou pressionar ESC e agora eu vou fazer
o último par. Vou clicar aqui, e lá em cima, tangente e tangente. Pressiono ESC e o mais difícil já está feito, tá? Então eu tenho aí, vou colocar assim na posição que estava aí inicialmente, ok? Tem mais umas coisinhas que a gente vai fazer. E vou fechar essa barrinha daqui, ó. Não preciso mais dela, certo? E se eu for lá no pique, na seta, e passar o meu cursor sobre os objetos, eu vou ver que eles são objetos distintos, ok? Eles são separados e eles não têm espessura, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um comando que me permite unir superfícies adjacentes, desde que elas se toquem. Elas precisam se tocar, tá? Aqui onde eu tenho Modify, vou de novo destacar essa barrinha aqui, ó. Tirei daqui, destaquei. Eu tenho uma série de comandos aqui em cima que vão me permitir unir objetos, mas objetos sólidos. E aqui embaixo eu tenho uma série de comandos que me permitem unir, separar, dividir objetos que são planares, que não têm espessura, que não têm volume. E eu vou selecionar Stitch. O que é Stitch? Stitch significa costurar. Ok? Então vou colocar o meu objeto de um ponto de vista que eu possa ver melhor todas as suas faces. Ok? Vocês estão comigo? Vou colocar uma vista um pouco mais aérea, digamos que é assim, ó. Ok? E com o Stitch selecionado, eu vou pressionar e segurar a tecla Shift e vou clicar em cada um desses objetos. Todos eles, inclusive o de cima. Solto a tecla Shift, o cursor muda, não é? Quando você pressiona a tecla Shift, ele fica com o sinal de mais. Soltou a tecla Shift, ele fica em espera com a setinha para a direita. Eu vou clicar e aí ele uniu tudo num único objeto. Ok? Vou mudar um pouquinho o meu ponto de vista. Vou fechar essa barrinha. E agora eu vou usar um comando para espessar esse objeto. Esse objeto, no momento, se você, por exemplo, clicar nele com o botão da direita e pedir Info, ele vai dizer que ele é uma superfície aqui, ó, tá? Pode fechar a janela. Nós queremos que ele seja um sólido, que ele tenha espessura. Nós temos um comando nessa barrinha daqui, ó, Derive 2, que eu destaquei, onde tem esse objeto aqui que parece um vaso cortado no meio. Eu tenho um comando chamado Thicken, de espessar. Significa espessar, dar espessura. Não é thicken, tá, gente? É thicken. Thicken é o que você come lá no... Esqueci o nome. Never mind. Olha só. E eu vou especificar aqui algumas coisas. Primeiro, 20 é muito. Vamos supor que isso aqui seja feito, ou venha a ser feito, de acrílico. Ok? Acrílico é mais barato, bem mais barato que o vidro. Tá? Não tem a mesma durabilidade, mas é bem mais barato, mais fácil de fabricar. Eu vou colocar aqui então Alt, para que lado vai ficar essa espessura. Eu vou dizer que é para fora, provavelmente vai botar essa espessura para cima. E aqui onde eu tenho 0,02, eu vou botar 0,01, 1 centímetro. Ok?
Se você aumentar muito, em algumas circunstâncias ele não vai conseguir calcular, porque vai interferir aí de acordo com a forma, a angularidade da superfície. Ok? E aí eu clico nele. Tá, é uma espessura muito discreta, é própria desse tipo de material que você vai usar e do tamanho. Tá vendo aqui que tem a espessura, ó. Ok? Tá, vou pressionar a tecla ESC e agora eu vou fazer um requadro inferior. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou de novo selecionar, vou fechar essa barrinha, vou selecionar o retângulo, selecionei o retângulo, tá? E nesse retângulo, eu vou dizer que agora não é mais bidimensional, é tridimensional vazado, é um 3D wall, ok? Nesse 3D wall, eu vou dizer o seguinte, primeiro, apenas 3 coisinhas, tá? Aqui onde eu tenho o alinhamento, eu vou dizer que é right, que eu já testei, tá? Mas se você visse que está formando do lado que você não quer, você inverte durante a própria execução do comando. Onde eu tenho wall width, eu vou botar 0,17, porque lá no arquivo, no ArchiCAD, eu tenho um edifício com paredes de 17 centímetros. Só por isso, tá? Para já chegar lá prontinho para ser usado, tá? Isso vai ser um objeto tridimensional e a altura eu vou definir graficamente, tá? Então eu vou pegar daqui desse canto e vou levar até lá, ó, até esse, diagonalmente oposto, tá? E vou fazer o seguinte, com um clique, descendo, ele vai descer agora, ó, de meio em meio metro, porque é o que está lá na modulação do vincular à grelha. Mas eu vou entrar o valor manualmente, um valor diferente. Em vez de descer 50 centímetros, eu vou descer apenas 10. Como é que eu faço isso? Lá está menos 0,5, ok? Então eu vou digitar de novo, menos 0,1. Ok? Ele aceitou porque é o que estava automaticamente selecionado lá no campo Height. Vou pressionar Enter e aí eu tenho o meu requadro pronto. Pressiono a tecla ESC. Ok? Até aí tudo bem? Por que não? Fechou tudo? Tá. Acompanha aí que lá no Aprender tem lá o arquivo pronto no FormZ. Tá, beleza. Olha só. Então eu fiz o requadro, tá? Isso aqui foi pensado para ser uma clarabóia. Essa parte do meio, ela vai ser transparente, ok? E eu vou querer aqui um fechamento que, se eu fosse detalhar, seria um suspiro, para poder permitir que o ar quente saia pelo ponto mais alto, ok? Só que eu vou simplificar isso, eu vou fazer isso de uma maneira um pouco mais simples, eu vou fazer uma representação um pouco mais simplificada, tá? Eu vou... Alguém que puder ajudar aqui na frente... Eu vou selecionar de novo aqui o retângulo, se eu tiver mudado, senão fica com o retângulo selecionado, ok? E aí eu vou mudar da seguinte forma, eu vou mudar para uma extrusão, sem o vazado no meio, ok? E eu vou desativar o Grid Snap, para ter liberdade.
Ok? Desativei o Grid Snap. Vou chegar mais perto, ó, e vou criar um retângulo daqui para cá, ó, fechando e subindo um pouquinho. Quanto? Vamos subir intuitivamente no olho, tá? Eu desliguei o Grid Snap, agora eu tenho total liberdade aqui. Ok? Alguma coisa assim. Para representar o volume de um suspiro, é claro que se você fosse fazer o detalhe no projeto executivo, não seria só esse paralelepípedo, não é? Ele teria duas coberturas, não é? Uma cobrindo a de baixo, permitindo a saída do ar e protegendo da chuva, ok? Se você chegou até aqui, faça agora o seguinte. Nós vamos mudar o material dessa parte daqui, ok? Como é que eu faço isso? Eu vou escolher, por exemplo, esse azul aqui, ó. Vou escolher ele, vou clicar 2 vezes, vai abrir essa janela que vai me permitir editar essa textura ou esse material. E a única coisa que eu vou fazer com ele é atribuir uma transparência. Então eu vou clicar na aba aqui, ó, Transparency, ok? Vou ativar Linear e aqui eu vou botar por volta de 50% de transparência. Você pode entrar esse valor aqui ou pode puxar pela barrinha até chegar em 50, tá? 51 não é uma boa ideia. Então, vou botar 50. Tá? Vou fechar e vou arrastar essa textura e jogar aqui, ó. Ok? Beleza? Tá. Olha só. Aí, se eu quiser ainda, eu posso mudar o modo de visualização aqui para Shaded Full. Posso inspecionar. Qual é a altura desse negócio vermelho? Aleatório. Só o suficiente para sair. Tá, então vamos dizer. E aí, se você quiser inspecionar, tá aí o resultado. Nós temos a nossa clarabóia. Ok? Se você quisesse conferir as medidas, não é? Por exemplo, medida daqui até aqui, ó, deu 17, é porque eu desliguei o snap, tá? Então isso aqui vai ter a espessura da parede, a gente vai colocar no canto superior esquerdo, lá naquele nosso modelo. Vou salvar o arquivo dentro do Forms-I primeiro, se eu quiser retornar para editar, vai estar fácil. Então, vou salvar em algum lugar. No meu caso, eu vou colocar na área de trabalho. Vou dar o nome de clarabóia. O nome que você quiser. Curvilínea. E agora eu vou exportar. Tá? Vocês estão comigo? Vou exportar no formato 3ds. Então vou lá em File, Export, 3ds. Beleza? Vou salvar na minha área de trabalho. Quando eu clicar em salvar, ele vai abrir uma janela perguntando algumas coisas. Eu vou aceitar os defaults, somente os layers visíveis. Corrigir o sombreamento suave, texturas ativas, ok, vou em frente. Tá, se você chegou até aqui, pode fechar o Forms-I. Certo? Quem não conseguiu? Sem medo de ser feliz. Conta aí, quem não conseguiu?
desliga o Grid Snap, tá? Para isso. Senão não vai funcionar direito. Tá, vou fechar o meu FormZ, tá, pessoal? Fechei. E agora, lá no Aprender, nós temos aquele arquivo, que é o arquivo para tutorial da aula 6. Ok? Eu vou baixar ele. Vou colocar ele na área de trabalho, aqui no meu caso, você coloca onde você quiser. E vou abrir. Se a janela assistente de migração abrir, clique em migrar bibliotecas, tá? Não feche a janela lá pelo xizinho. Tá? Tá perguntando aqui, ó. Se eu quero ou não migrar. Eu vou dizer que, claro, eu quero migrar as bibliotecas. Então, até a última aula, nós viemos até aqui. Nós havíamos criado aquela espreguiçadeira. Correto? Tá, como é que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou abrir. Vamos fazer uma abertura lá em cima, nessa laje. E para isso, eu vou fazer o seguinte. Só um minutinho. Vou sair desse tipo de snap aqui para esse, para não ficar aquelas inúmeras marcações, tá? Então eu vou fazer uma abertura aqui para clarabóia daquele tamanho, 2,5 por 1,5. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir um dos possíveis caminhos. Eu vou colocar a minha visualização no primeiro pavimento, tá? Vou selecionar a seta, ok? E vou colocar algumas guias para me ajudar a fazer aquela abertura lá na laje de cobertura. Vou pegar uma guia aqui, ó, e vou colocar aqui na face frontal do edifício. Vou pegar uma outra guia, vou me aproximar bastante, vou colocar aqui, ó, tá? Então marquei a parede frontal dos dois lados, ok? E vou marcar também a borda da laje e não do corrimão, tá? O corrimão tá aqui, ó. Ele nem vai pegar, mas a borda eu vou pegar nesse cantinho daqui, tá? Se você preferir, antes de fazer isso, selecione a laje para você ver a borda com clareza. Selecionei a laje, tá? E aí eu vejo com clareza lá a borda, ok? E eu vou colocar então a guia aqui, ok? Outra guia eu vou colocar aqui. E fazendo isso eu não vou precisar nem me preocupar lá em cima com valores. Eu vou fazer direto, usando apenas a parte gráfica. Vou colocar aqui também. Então, eu circundei essa abertura, ok? Com guias. E também coloquei esse aqui na frente, para me ajudar na hora de colocar, inserir a clarabóia nesse canto daqui. Então vamos lá para cima. Eu vou desselecionar essa laje, vou lá para o segundo pavimento, ok? Vou colocar numa posição que eu possa ver um dos extremos da laje. Vou selecionar a laje. Pressionei Shift, cliquei nela. E vai aparecer aqui, então, os pontinhos pretos, né? Eu vou clicar nele, aparece lá a barrinha
Contextual, eu vou dizer que é subtrair do polígono, ok? Inicialmente ele pensa que é para arrastar o vértice, eu mudo para subtrair do polígono, e ainda com essa barrinha visível, e com o método de geometria retangular aqui em cima, eu vou clicar aqui na interseção dessas duas guias, e vou levar essa abertura até lá, ó. Ok? Pronto. Abri. Certo? Vou desselecionar a laje. Ok? E agora nós vamos importar. Nós vamos importar a clarabóia. Fala. Tá, vamos em frente. Olha só, vamos importar a clarabóia. Lembra do caminho? Nós vamos lá em modelagem. Em modelagem eu vou encontrar aqui extras modelagem. 3D Studio. Se você não tem o 3D Studio, então só observe. Só observe. Ok? Eu vou colocar aqui então, importar 3ds como objeto GDL. Então, qual o caminho? Menu modelagem. No menu modelagem, extras modelagem. E aí então, 3D Studio. E importar 3ds como objeto GDL. Clica lá, vai abrir essa janela. Eu coloquei o meu lá na área de trabalho, não é? Que essa, no meu caso aqui, clarabóia curvilínea. Vou clicar em abrir. Aparece essas dimensões, tá certo? Vou clicar em OK. Aparece lá a informação de que foi criada na biblioteca. Clica OK. E agora, se você quiser inspecionar qual o ponto de inserção desse objeto, você vai lá e abre a janela de definições de objeto. Ele aparece lá, ó. OK? Eu vou dizer que é esse canto daqui, OK? Clica OK de novo. E eu vou colocar ela aqui assim, ó. Nesse ponto. OK? E a gente vai olhar lá no 3D tudo. Tá? Se você olhar numa vista superior, tá lá. Tá? E ela realmente é transparente. OK? Eu vou voltar lá no segundo pavimento e vou apagar todas as guias. Só apagar todas as guias. Botão da direita, certo? E aí, vou ficar lá no 3D tudo. Vou deixar neste ponto de vista aqui, ó, no 3D tudo. E agora nós vamos configurar a localização geográfica. Onde no planeta esse edifício se encontra. Vamos supor que nós quiséssemos saber quais são as coordenadas geográficas de Brasília, de uma forma genérica. OK? Como é que eu fico sabendo disso? Vocês estão comigo ou não? Estão comigo? Como que eu fico sabendo disso?
eu posso ir lá no meu navegador, vou abrir uma outra aba. Rapidão. Quem não tem o negócio de importar, faz o quê? Só observa. Tá. Vou lá no Google e vou perguntar no Google. Vou fazer a frase completa. Quais são as coordenadas geográficas de Brasília? Só isso. Beleza? E aí no overview da inteligência artificial ele já dá para você aí, ó. 15 graus 47 de latitude sul, certo? E 47,52 de longitude oeste. Quer dizer, 15, a gente está a 15 graus abaixo do Equador, tá? 47 oeste, a gente está a 47 a oeste do meridiano de Greenwich, que passa em Londres, ok? Uma convenção internacional, beleza? Então vamos, anota isso daí, tá? Anota em algum lugar e vamos lá, vamos voltar ao ArchiCAD. Como é que eu faço isso? Lá no ArchiCAD, no menu Opções, eu vou encontrar Preferências de projeto. Ok? Em Preferências de projeto, eu vou escolher lá, ó, Definições de localização. Achou? Vai abrir essa janela, certo? E eu vou digitar lá, ó, vou digitar 1547, 1547, tá? Vou fazer o seguinte, fazer separado aqui, ó, senão ele vai dar erro, tá? 15, vou esperar um pouquinho, eu atualizo aqui, ó, 47, que são medidas diferentes, 15 graus, 47 minutos, não me pergunte o porquê, que se chama minutos, tá? Aí ele aceitou, e embaixo 47 aqui, ó, tá? O segundo valor 56, certo? 52, beleza. Tá, o valor que você encontrou lá no Google. Aqui no fuso horário, você vai procurar por Brasília, tá? Brasília está mais em cima, tá? Aqui, ó, procura aqui, onde você vai ver UTC tracinho 3. Dentre estes você vai encontrar Brasília. Não são muitos, tá? Começa aqui em Newfoundland e vai até aqui, ó, São Pedro e Miquelon. Não são muitas opções, é fácil de achar. Procura por UTC-03 2.00, tá? Brasília. Ok? Clica OK. Tá certo. Nós definimos então aonde no planeta isso se encontra. Beleza? Agora a gente vai configurar o norte desse modelo. Certo? Eu vou então voltar lá para o pavimento térreo. Poderia ser também o segundo, vou para o térreo, tá? No térreo, antes de fazer a configuração propriamente dita, eu vou colocar um símbolo indicando qual o norte, ok? Como que eu faço isso? Eu vou lá no comando objeto, na ferramenta objeto,
Vou abrir a janela de definições e vou digitar lá ao lado da lupinha, norte. Tá? Tá. Use aquilo que satisfaz a norma brasileira. Eu sei que alguns aí gostam desse símbolo, mas vamos usar aquilo que a norma estabelece. Tá? Vou usar esse daqui. Só isso. Clica OK. E vou colocar esse símbolo em qualquer lugar que eu queira. Por exemplo, nesse canto daqui, ó. Beleza? Só que eu preciso agora dizer se realmente o norte está para cá ou para outra posição, tá? Então vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui de novo em opções, preferências do projeto, definir norte, ok? Então, menu opções, preferências do projeto, definir norte do projeto. Quando eu faço isso, aparece esse cursor aqui diferente. Aonde que eu clico, não faz a menor diferença, desde que seja o primeiro clique. Por exemplo, vamos supor que eu clico aqui, ó, e aí ele se transforma nessa figura dinâmica, ok? Onde eu posso definir para onde fica o norte. Eu vou supor aqui que o meu norte seja mais ou menos na posição próxima de 60 graus. Não precisa ser preciso, tá? Cliquei e aí o que aconteceu? Ó, ele atualizou. Beleza? Tá, então fixei o norte. Então já sei aonde que isso está e qual a orientação em relação ao norte. Ok? E agora nós vamos configurar data e horário. Tá? Para isso nós vamos voltar à visualização 3D. Tá? O 3D tudo. Beleza? Para facilitar o nosso trabalho, principalmente quando a gente está trabalhando com renderização, com animação, com estudo solar, ok? Tem uma barrinha que pode nos ajudar. E nós vamos ativar essa barrinha. Como? Eu vou no menu Janelas. Menu Janelas. Ok? Achou? Achou o menu Janelas? Vou aqui selecionar barras de ferramentas. Encontrou? Sim ou não? E aqui eu vou selecionar, ó, mais barras de ferramentas. Ok? Vai abrir essa janela. Eu vou rolar lá para o final. Vou clicar em visualização 3D e em selecionar. Chegou até aqui? Sim ou não? Aí aparece essa barrinha aqui, ó. Tá? Deixa ela aí. Tá? Ela é muito importante quando você tá... Como abrir essa janela? Eu vou lá no menu Janelas, barras de ferramenta, mais barras de ferramentas, aqui embaixo. Achou? E aí, no final da lista, a penúltima opção, visualização 3D, e você clica em selecionar e ela aparece. Beleza? Nessa barrinha, esse terceiro botão aqui, ó, 1, 2, 3, clica nele, vai aparecer essa janela, ok? Nessa janela, eu vou pedir aqui para especificar data e hora. Achou?
Tá. Quando eu cliquei em data e hora, apareceu aqui um campo que eu posso definir a data. Eu vou clicar aqui nesse menuzinho, ó, vai aparecer lá agosto de 2017. Para mudar o ano mais rápido, eu vou lá em hoje, 8/5/26. Tá? Só que aí, em 2026, vamos colocar uma situação muito crítica em termos de calor em Brasília. Final da seca, lá no mês de setembro. É um dos períodos mais quentes do ano. Paradoxalmente, não é dezembro e janeiro. É agosto, setembro, início de outubro. Por quê? Porque eu tenho uma umidade muito baixa e muita insolação. Tá? Eu tenho céu limpo durante vários meses e isso faz com que o calor se acumule. Então eu vou mudar aqui, ó, mês a mês até setembro. 21 de setembro. Em que horário? Hã? Que horário que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou colocar às 10 da manhã. Tá? Clica OK. Mudou o sombreamento, tá vendo? Mudou em função da localização geográfica do norte, da data e horário. OK? Se você pode até experimentar. Vamos experimentar só mais uma posição e voltar à inicial. Tá? Volta lá naquele botãozinho e põe 14 horas para ver o que acontece. OK? Beleza? Se eu fosse passando hora a hora, eu teria posições graduais. E a gente vai fazer uma animação ainda. Tá? Beleza? Vou voltar aqui e vou colocar 10 da manhã inicialmente. Tá? Eu vou deixar assim por enquanto. E agora, nós vamos adicionar luminárias fixas no teto. OK? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou mudar o meu modo de visualização para primeiro pavimento, aqui no navegador. Primeiro pavimento. Tá? E vou selecionar a ferramenta luminária. Tá? Vou selecionar a ferramenta luminária e vou abrir a janela de definições. OK? Aqui eu vou selecionar spot com ressalto. Na realidade é uma luminária para você colocar no teto, né, com ressalto, talvez porque ele esteja pressupondo que vai ser direto no concreto, mas poderia ser sobre um forro de gesso também. Não vou mexer em nenhuma dessas configurações, exceto a altura. A altura para cota 0. Tá vendo que aí está 5,99? Eu fui lá medir e descobri que, como a gente tinha aumentado os pés direitos, tem que ser um pouco mais alto para ele não ficar flutuando. Eu fiz isso fazendo um corte, que a gente vai ver depois como fazer, e inspecionando a altura, medindo lá com o comando medir. Certo? E eu cheguei ao seguinte valor, 6,23,5. 6,23,5. OK? Vou clicar em OK. E aí, vou me aproximar aqui dessa área, onde eu vou colocar essas luminárias. E a primeira eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, mais ou menos no ponto médio desse quarto. OK? Fiz o primeiro. O segundo eu vou fazer em referência ao primeiro. Vou alinhar aqui, ó. Vou esperar formar a bolinha azul. Uso a guia temporária que ele criou aqui. Vou mais ou menos aqui nos pés da cama. Vou colocar um segundo spot.
Vou colocar um aproximadamente no centro do banheiro. Ok? E vou colocar um aqui, mais ou menos nesse ponto daqui, ó. Um ponto intermediário aqui, ó, no meio desse mezanino aqui, tá? Aproximadamente aqui. E o segundo em referência alinhado a ele. Espera formar a bolinha, a guia temporária, eu vou colocar aproximadamente aqui, tá? Quase que no topo da escada. Beleza? Tá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que eu quisesse configurar uma vista com precisão, graficamente. Como que eu faço isso? Se você olhar aqui, vou minimizar modelagem, tá? Eu colapsei aqui o grupo modelagem. E aqui onde eu tenho ponto de vista, eu tenho também câmera. Clica na câmera. Não é para abrir a janela de definições ainda. Beleza? E essa câmera, com esse comando, eu posso definir aonde o observador se encontra, para onde ele está olhando e qual o ângulo de abertura de visão. Tá? Eu vou dizer aqui, ó, que ele está mais ou menos aqui assim, ó, quase que encostado na parede. Cliquei, olhando para cá, ó, mais ou menos aqui no abajur, tá? Clica. E aí ele coloca lá o ícone da câmera, para onde o observador está olhando, que é onde tem esse solzinho aí na ponta dessa representação. Ok? E o ângulo de visão, que no caso aqui são de 60 graus. Só que eu vou editar isso. Eu vou pressionar a tecla Shift e vou selecionar, botar o meu cursor até que fique azul as linhas da configuração da câmera. Clica, ela fica selecionada, aparecem uns pontinhos pretos. Aí num pontinho preto você clica com o botão da direita, definições de câmera. Aparece isso daqui, ó. Tá? E aqui eu tenho a altura da câmera, onde eu tenho câmera Z, e a altura do ponto de fuga. Perceba que se aqui está a 1,70, ele está no pavimento térreo, não é mesmo? 1,70 mais 3,20, quanto que dá? Quem é de exatas aí faz as contas. Não? 1,70 mais 3,20 dá 4,90. Isso. 4,90. Tá, isso é onde ele se encontra. Eu vou fazer a mesma coisa para onde ele está olhando, onde tem aqui a altura do ponto de fuga, 4,9. Ok? Para botar esse indivíduo lá no primeiro pavimento. Tá. Não vou mexer em distância e azimuth, mas vou aumentar o ângulo de visão para que ele veja mais. Eu vou colocar aqui, ó, 90 graus. Tá? 90 graus e vou clicar em aplicar. Ok? Aumentou aí o ângulo de visão. Posso fechar essa janelinha. Definições de câmera. E aí, eu quero efetivamente ver isso que eu acabei de configurar. Como é que eu faço? De novo eu clico no botão, no pontinho preto, qualquer um deles. Vai aparecer o menu, clico com o botão da direita, ok? E vou pedir mostrar a seleção em 3D. Tá? Faz aí.
Achou? Mostrar a seleção em 3D. E aí eu estou lá vendo a posição que eu especifiquei. Certo? Eu estou olhando para o abajur, está no centro do meu ponto de visão, um pouco acima do abajur, que está 1,70. Ok? E aí eu quero fazer algumas modificações nessa cena, nesse cenário. Vou selecionar a porta do banheiro. Tá? Eu estou com o comando seta selecionado. Vou clicar na porta. Botão da direita na porta. Definições da porta selecionada. Ok? Abriu essa janela. Agora eu vou aqui em definições de porta articulada, ó, neste menu, e vou ver lá, ó, tipo de abertura e ângulo. Achou? E onde tem aqui, ó, ângulo de abertura 3D, está em 0, não é? Está fechada a porta. Eu vou colocar 90 graus. Clico OK. E a minha porta está aberta. Beleza? Pressiona ESC para desselecionar. Tá, agora eu vou lá no primeiro pavimento e vou apagar essa câmera. O que que acontece com a minha vista lá? Será que ela vai desaparecer? Não, ainda não, tá? Vamos supor que eu não quero mais essa câmera aqui me interferindo e criando pontos de atração, de snaps, certo? Está selecionado, eu vou pressionar Delete. Vou lá no 3D tudo, vou deixar essa vista aqui e vou salvar. O que foi? Para apagar, delete. Vou salvar essa vista do jeito que está. Como? Eu vou vir aqui no navegador, vou selecionar a segunda aba, que é o mapa de vistas. Ok? Selecionei a aba mapa de vistas. E onde eu tenho aqui perspectivas, onde eu tenho o cabeçalho aqui, a pasta perspectivas, eu vou clicar com o botão da direita. Vai aparecer esse menu e eu vou selecionar salvar vista atual. Vai abrir uma janela. Não se preocupe com todas essas informações. A gente só vai precisar mudar o nome. Como? Aqui onde eu tenho nome, eu vou selecionar personalizado. E eu vou dar um nome que me faça sentido. Eu vou dizer que é vista do mezanino para o quarto, ou em direção ao quarto, o que você achar que fica melhor. Vista do mezanino para o quarto. Vou clicar em criar e ele aparece aqui agora, tá vendo? Onde você se perdeu? Na parte da câmera. De salvar. Você apagou a câmera? Não. Vai lá e apaga a câmera. Com Del. Volta a visualizar em 3D. Voltou? Voltei. Tá, em 3D você vai clicar com o botão da direita aqui em perspectivas, ó. Aparece o menu, não é? Achou? Clica com o botão da direita em perspectivas. Tá, você vai mudar daqui para cá, ó. Tá? Botão da direita. Salvar a vista atual. Você vai dar, aqui vai mudar para personalizado aqui, ó. Vai dar um nome, o nome que você quiser. E vai clicar em criar. Eu não vou fazer isso agora porque eu já tenho uma vista salva. Tá?
Eu cliquei em criar e apareceu aonde? Aqui, ó. Pois bem, e se eu mudar de vista? Tá, saí lá fora, ó. Tô lá fora. Se eu clicar 2 vezes nela, eu volto para ela, onde eu estava. Beleza? Então, testei a minha vista. Agora eu vou inserir um quadro nessa parede. Ok? Qual parede? Lá em cima da cabeceira. Tá? Beleza? Então, vou fazer o seguinte. Vou aqui expandir de novo modelagem. Objeto. Vou abrir a janela de definições. Vou de novo voltar às minhas pastas. Ok? Vou selecionar mobiliário e decoração. Mobiliário, decoração. Aqui eu tenho o quadro, tá? E eu vou fazer uma modificação nesse quadro, tá? Eu já testei. Eu preciso mudar o ângulo. Porque se eu deixar do jeito que está aqui, ele vai ficar perpendicular à parede, tá? Então eu fiz um teste com a angulação aqui e encontrei que com 270 ele fica alinhado à parede. Ok? Vou clicar em OK e vou inserir esse quadro sobre a cabeceira da cama, mais ou menos aqui assim, ó. Ok? A gente vai mudar essa imagem, senão essa pessoa não vai conseguir dormir. Ok? Vai ter pesadelos. Agora eu vou selecionar esse quadro, ó. Aqui, ó. Vou pressionar Shift e clicar nele. Selecionei o quadro. Ok? Vou abrir a janela de definições. Botão da direita. Definições do quadro. Aparece aqui, ó. Nós vamos usar uma imagem que está lá no Aprender, que é um quadro de Rembrandt. Tá? E aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou mudar as dimensões para que ele acomode aquela imagem que a gente vai pegar lá do Aprender, mantendo as suas proporções. Então, onde eu tenho aqui a largura, eu vou colocar 1 metro. E onde eu tenho a altura, que é aqui de baixo, ok? Eu vou colocar 1,5 metro. Tá? É como se fosse um retrato, um portrait, né? Ele não é landscape. Ele não é paisagem, ele é retrato. E ele, 1 de largura, 1,5 de altura, ele preserva as proporções da imagem que a gente quer usar, embora na realidade o quadro seja muito maior. Tá? Tá. Tendo feito isso, vou clicar OK. O quadro aumenta, fica ainda mais fantasmagórico, não é? Se eu quiser, eu posso descer com ele. Opa, peraí, calma aí. Tá? Se tiver muito alto, a gente pode voltar lá e diminuir essa altura. Tá? Eu vou, por exemplo, vamos supor, colocar aqui 3 metros. Baixou muito, sobe, né? Então vamos botar aqui 4 metros e ver como é que vai ficar. Tá? Assim tá bom. Deixa ele aí. E a gente vai fazer o seguinte. Agora eu vou lá no menu Arquivo. No menu Arquivo, Bibliotecas e Objetos.
Ok? Gestor de biblioteca. Achou aí? Menu arquivo, bibliotecas e objetos, gestor da biblioteca. Achou? Vai abrir uma janela. Eu vou clicar aqui em biblioteca interna, certo? Vou dar uma paradinha porque eu vou lá no aprender. Lá no aprender. A gente tem aqui, ó, imagem para tutorial, ok? Que é esse daqui, beleza? Vou salvar a imagem na minha área de trabalho. Vou dar um nome qualquer, o nome está aqui, ó, Rembrandt, Crash in the Storm, na realidade tem 1,60 por 1,28, mas a gente vai diminuir, né? Salvar. Vamos ver se está lá na área de trabalho. Tá, eu vou vir aqui, ó, com biblioteca interna selecionada, eu vou clicar no botão adicionar novo arquivo. Esse aqui, ok? É o terceiro botãozinho aqui, ó. 1, 2, 3, da esquerda para a direita, ok? E tá aqui o quadro, ok? Clica abrir, beleza? E agora clique em OK. Tá. O meu quadro aqui ainda está selecionado. Vou clicar com o botão da direita, abrir definições. Beleza? Abrir as definições do quadro de novo. Aqui onde eu tenho definições do quadro, eu vou ativar a opção usar imagem personalizada. Aí aparece esse campo aqui, não é mesmo? Quando eu clico, ó, em usar imagem personalizada, ele abre esse campo aqui embaixo. Clica na setinha e vê que está lá a opção da imagem que você carregou, certo? Rembrandt, ok? Vou clicar OK e lá está o nosso quadro. Vou pressionar ESC para desselecionar, ok? Agora o cara vai poder dormir em paz. Beleza? Pois bem. A imagem está invertida? Não, né? Alguém ficou com a imagem invertida? O meu está certo. É nessa posição mesmo. O mastro está inclinado para a direita, para quem está de frente para o quadro. Ok? Agora nós vamos produzir uma renderização, tá? Ou seja, uma perspectiva realista dessa vista. Antes de fazer isso, que é uma atividade que demanda do computador, eu vou salvar o meu arquivo, tá? Vou dar um nome para esse arquivo, um nome que faça sentido para mim. Eu vou dizer que isso aqui é final, aula 006 final, 8 horas. Salvei. Tá? Vou ficar aqui vendo desse jeito, tá? E antes de colocar direto para renderizar, eu quero ver as configurações da renderização, tá?
Para isso eu vou lá, documentação, imagem final 3D, definições de fotorenderização. Vai abrir essa janela, que deve estar parecida com essa daqui, ó. Ok? Essa cena é uma cena interna. Tá vendo que tá aqui exterior diurno? Tá. Eu vou clicar aqui em cena. Vou aqui selecionar mostrar mais. Vai abrir essa outra janela. Repetindo. Eu vim aqui, ó, no primeiro menu, menu da cena. Vou selecionar mostrar mais. Vai aparecer essa segunda janela. Essa cena é uma cena interna. Ok? Ok? E aí eu vou escolher aqui, ó, interior diurno. Tá? Interior diurno, eu vou colocar aqui método intermediário. Ok? Não o físico, que vai demorar um pouco mais, mas o método intermediário simples. Vou clicar OK. Certo? Vou ativar as lâmpadas. Botar aqui 100%. Tá? E aí eu vou pedir aqui um preview. Ok? Vou pedir um preview. Vai demorar um pouquinho. Paciência. Que vai chegar lá. Tá. Até que foi rápido. Certo? Então vamos fazer uma outra coisa aqui. De você foi rápido também? Foi ou não foi? Vamos subir aqui o grau de complexidade. Oi? Você pode colocar na definição da lâmpada, definição da luz da lâmpada. Qual lâmpada? Você pode colocar 100%. Eu só ativei aqui, ó. Ativei, porque senão as luzes artificiais vão ficar apagadas. E digitei 100. Só isso. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá de novo, onde está o personalizado agora, vou mostrar mais. E onde está aqui, interior diurno, eu vou colocar interior diurno, método intermediário físico. Tá? Ok? Vou pedir para fazer de novo, aqui, ativar a lâmpada. Na lâmpada eu ponho 100. E aí eu peço o preview, só o preview, por enquanto. Tá, beleza. Vamos supor que eu estou feliz e que eu quero renderizar isso na janela aqui do lado de fora. Só que eu não quero fazer essa janela toda agora, senão vai demorar muito tempo. Tá? Desse tamanho. Então eu vou vir aqui na segunda aba aqui, ó, e vou definir aqui em pixels, né? Pixels. Eu vou duplicar esse tamanho. Aqui nesse menu, ó, estava em centímetros no meu caso. Mudei para pixels e eu vou pedir aqui, ó,
para duplicar esse tamanho. Onde tem 300 eu vou colocar 600, onde tem 200 eu vou colocar 400. Ok? E aí eu vou clicar aqui na câmerazinha, ó, para renderizar. Ele vai abrir uma outra aba. Ok? E agora ele vai começar a processar. Vamos ver se ele vai aguentar. Tá? Quando eu fiz no meu computador, ok? Quando eu fiz no meu computador, lá em casa, demorou 5 minutos e 22 segundos. Tá? 5 minutos e 22 segundos. Sejam pacientes. Essa é a coisa mais demorada que vocês vão fazer hoje. Tá? Sejam pacientes. Quando terminar de renderizar, nós vamos salvar essa imagem como um arquivo à parte, como uma fotografia, independente do ArchiCAD. Tá? Que eu possa abrir em qualquer editor de imagens. O que influencia na velocidade de renderização? Essencialmente duas coisas. Qual a placa de vídeo que você está usando e qual a quantidade de memória RAM, RAM. Tá? É possível que aqui ele gaste menos do que no meu computador, onde eu só tenho 8 GB de RAM, tá? Aqui deve ser mais rápido. Eu acho que esses computadores têm 16, tá? Quase concluindo aqui. Pronto, aqui foi em 3h34. Mais alguém concluiu aí? Quem não concluiu? O seu? Quem mais não concluiu? Vamos aguardar só um pouquinho aí. O meu aqui deu 3h34. Aparece lá no canto inferior esquerdo aqui, ó, dizendo o tempo que foi gasto para processar. Precisa não, só se quiser, cara. Olha só, aí, quem não concluiu ainda, já concluiu aí? Você, já? Lá embaixo, ó, tá tudo estático. Tá lá, ó, 100%, certo? Aqui, ó, o tamanho e o tempo gasto.
Não aparece aí? Para quem já fez, clica com o botão da direita na imagem. Vai aparecer esse menu. Seleciona salvar como. Eu vou colocar na minha área de trabalho, vou dar um nome. Um nome qualquer, o que você quiser. Tá? Eu vou dizer que é render, interno, quarto, com aquelas configurações, tá, gente? Tudo que foi feito aqui, inclusive a do sol, que não está muito claro, nesse horário, né? Estava 21 de setembro, 10 horas, não é? Nessa localização geográfica que a gente colocou, tá? Então eu vou dar um nome e vou salvar, isso vai salvar como imagem. Por default ele pode ser primeiro por TIFF, mas tem outros formatos aqui, tá? A TIFF tem muito pouca compactação, o que significa uma qualidade mais alta. Vou salvar. Se você olhar lá na área de trabalho, lá está a nossa imagem, tá? Como um arquivo à parte. Pois bem, agora nós vamos fazer uma animação solar, tá? Vocês estão comigo? Sim ou não? Vamos fazer uma animação solar. Ok? Já salvei a imagem. Eu posso fechar essa aba. Tá? E vou fazer uma animação solar externa primeiro. Ok? Vou sair. Vou mudar o meu ponto de vista. Tá? Vou mudar o meu ponto de vista. Digamos que seja uma vista mais aérea. Vamos supor como algo assim, essa vista. Ok? Quero salvar essa vista. Vocês estão comigo? Vou salvar a vista como? Eu vou lá em perspectivas, botão da direita, salvar a vista atual. Já está no personalizado, dá um nome aqui que faça sentido. Eu vou dizer que é vista externa aérea. O nome que você quiser, tá? Vista externa aérea. Ok? Aparece aqui, ó. Tá vendo? Então eu posso chavear, eu tenho essa. Vou para essa, tá? Aí, lá naquela barrinha flutuante que a gente abriu, essa barrinha daqui, ó. Olha só, nessa barrinha daqui, eu vou clicar no último botão à direita. Esse aqui, ó, que vai aparecer, criar estudo de exposição solar. Clica OK. Tá? Clica OK. Vocês estão comigo? Esse último botãozinho aqui, ó, tá? O último botãozinho à direita, na barrinha. Tá? Vai abrir essa janela. Onde tem origem aqui, ele está perguntando aonde que é para renderizar. Se é nessa janela 3D mesmo, eu vou dizer que é, ou numa outra janela à parte. Eu vou dizer que é essa mesmo. Tá? Deixar do jeito que está aqui. Bom, com relação à data, de novo, eu vou abrir aqui esse pequeno menu. Vou voltar para a data de hoje para ir para 2026. Abro de novo e vou colocar em 21 de setembro. Ok? 21 de setembro. Certo? Percebam que
Cada vez que eu mudo o dia, a data, aqui onde tem das a as, vai mudar esses horários aqui. Esses horários são o quê? O nascer do sol e o pôr do sol. Por exemplo, apenas a título de demonstração. Se eu vier aqui, ó, e colocar qual o dia mais curto do ano? O professor de bioclimatismo não ensinou isso para vocês ainda? Devia. Essa altura do semestre. Qual é o dia mais curto do ano? Solstício de inverno. Quanto que é isso? 21 junho. 21 de junho. Perceba o seguinte, aqui, na data que ele se encontra, vai mudar. Quando eu colocar aqui, ó, 21 de junho, aqui, ó, o sol está nascendo às 6h37 e se pondo às 17h49. Aonde? Em Brasília. Ok? Se eu mudar de novo, qual o dia mais longo do ano? Não. Não é janeiro. Dezembro. É o solstício de verão. Então eu vou lá, ó. Dezembro, 21 de dezembro. Olha como é que vai ser o horário do nascer do sol. Está aqui em 6h37 em 21 de junho. Em 21 de dezembro vai passar para 5h37 da manhã. Ok? 5h30 já está claro. Beleza? Tá. A gente quer aquela data de 21 de setembro. Vamos colocar aqui. Por quê? Porque é uma data crítica em Brasília. Embora não seja solstício de verão, é uma data que tem o nível de insolação é muito alto. Então, a gente está vindo de um período onde tem sol todos os dias, muito pouca nebulosidade, e aí a temperatura sobe muito rapidamente, tá? Muito seco. Então, a gente tem os extremos, né, em Brasília. A noite é fria e o dia é muito quente. Tá? Então, 21/9/2026, ok? Tá, agora presta atenção aqui, ó. Ele está dizendo que ele vai renderizar, vai fazer essa animação do nascer ao pôr do sol, certo? E que ele vai bater uma foto a cada 30 minutos. Aqui é mais ou menos 12 horas. A grosso modo, 12 horas. Se ele vai bater uma foto a cada 30 minutos, quantas fotos ele vai bater ao longo do dia? 12 horas. 24, mais ou menos. 24 fotos vão me dar uma animação com a duração de 2,5 segundos, o que é muito rápido, excessivamente rápido. Tá? Por quê? Porque ele mostra a cada segundo 10 quadros, como está aqui, tá? Então, se eu quiser aumentar, fazer com que essa animação tenha uma duração maior, eu tenho que diminuir o intervalo, eu tenho que bater fotos com mais frequência, ok? Então, eu vou diminuir aqui, ó, para 5 minutos. A cada 5 minutos, bato uma foto. E à medida que você diminui o intervalo, você vai ver que o tempo de duração vai aumentar, tá? Vamos diminuir aqui, ó, para 5 minutos. A cada 5 minutos, bata uma foto. Ok? Aumentou para 14,5. Já melhorou bastante. Certo? Então, agora, a única coisa a fazer, eu vou clicar em salvar. Ele vai me pedir para dizer aonde, com que nome. Eu vou dizer que é na minha área de trabalho. Eu vou dizer que é 21 de setembro. Ok? Externa. Animação externa. Ok? Eu vou clicar em salvar. E ele vai começar a gerar, e ele está gerando na própria janela 3D. Tá vendo aí? O caminho do sol.
visto ou evidenciado pelas sombras, ok? Quando ele terminar, ele vai parar. Quase terminando. Tá, terminou, eu vou lá na minha área de trabalho e eu tenho lá a minha animação solar, tá? Que agora vai rodar mais rapidamente. Ele inclui inclusive a data e o horário, não é? Eu posso com isso analisar o meu projeto, posso verificar se existem pontos fracos, por exemplo, muita insolação em certas regiões ou muito tempo na sombra. Ambas as situações podem ser desagradáveis, tá? Vou fechar aqui, vou voltar lá no ArchiCAD e agora a gente vai fazer uma animação interna, ok? Como? Eu vou mudar para aquela vista que eu tinha salvo antes, ok? Vista do mezanino para o quarto, certo? Vou clicar de novo aqui no botãozinho criar estudo de exposição solar, ok? Aqui ainda está no 21/9, beleza? Ainda está 5 minutos de intervalo, ok? Tá tudo certo. Então eu vou clicar em salvar. Eu vou dizer que essa daqui é 21 de setembro interna. Vou clicar em salvar e ele vai renderizar para mim. Eu vou vendo lá, ó, a luz entrando pelo banheiro, o sombreamento lá na varanda, lá fora, tá vendo? O sol vai entrar um pouquinho aí dentro, vai entrar pela clarabóia, depois de certo tempo, principalmente no período da tarde. Talvez isso não seja a situação mais favorável, vamos ver se vai bater na cama. Ok? Eu posso usar vários tipos de solução para resolver esse problema. Eu posso reorientar o meu projeto em relação ao norte. Eu posso usar um filtro nessa clarabóia, um filtro de UV, ultravioleta. Ok? Eu posso usar uma série de recursos para mitigar os efeitos do sol. Beleza? Concluiu. Então vamos lá. Aqui eu tenho a nossa outra vista, a vista interna. Ele está mostrando aí o trajeto solar. A luz do sol não chega a bater direto no quarto, mas pode gerar um certo ofuscamento, né? Então eu tenho que pensar em como resolver essas questões, tá? Então a animação ela é útil para isso, ok?